O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças! Hoje teremos aula de matemática, professora Samira Marum, e nós vamos falar sobre o algoritmo da adição. Ora, algoritmo, que palavra diferente, né? Crianças, eu tenho certeza que vocês do terceiro ano e outras crianças de outras turmas que podem estar nos assistindo, vocês já sabem adicionar. Vocês já sabem que somar é juntar, não é? Quando eu tô lá brincando com os meus amigos e eu quero fazer uma brincadeira bem legal, então eu pego os meus brinquedos e junto com os amigos. Os brinquedos dos amigos eu estou somando, eu estou adicionando, tá certo? Nós temos em matemática um conjunto de passos para facilitar esta soma, tá? Porque imaginem só, quando eu estou trabalhando com 3, 4 coisas, eu juntei com mais 5, 6 coisas, fica muito fácil, né, para somar, a gente já vai fazendo isso com cálculo mental, as crianças que já estão acostumadas, ou dá para a gente contar nos dedos, quando eu tenho até 10, não é verdade? Se precisar passar um pouco de 10, eu uso os dedos dos pés e assim vai. Mas imaginem quando eu tenho números grandes para somar. Quando eu tenho lá 874, preciso somar com 525. Ou eu tenho 10.552, vou somar com 5.340. Quando nós temos números grandes para somar, nós precisamos então de um passo a passo, que é o algoritmo. A palavra algoritmo significa exatamente isso, um conjunto de passos, um conjunto de procedimentos para eu chegar num resultado seguro, num resultado real, tá certo? Algoritmo é isso. Traduzindo para nossa conversa do dia a dia, é a conta armada, tá? Que as crianças gostam tanto de chegar nela e que ficam tão orgulhosas quando conseguem fazer uma conta armada. E nós vamos falar sobre ela hoje. Porém, turminha, para a gente fazer a conta armada, tem algo que precisa já estar bem prontinho na cabecinha de vocês. O primeiro é a gente lembrar que somar é juntar, é adicionar, certo? Isso daí eu acho que vocês já sabem. Um outro conhecimento muito importante é o conhecimento do nosso sistema de numeração decimal com as suas unidades, dezenas e centenas. É também a gente lembrar que conforme a posição que o número está, ele vai ter um valor diferente, tá certo? Se vocês ainda não estão bem formadinho, continue assistindo às aulas, podem buscar outras informações com as professoras de vocês, outros vídeos aqui da secretaria também, que nós temos esse conteúdo do valor posicional do algarismo, tá certo? Então, por exemplo, eu quero colocar aqui para vocês, para a gente fazer a nossa conta, a unidade e a dezena. Vocês sabem que nós sempre começamos escrevendo um número da posição de maior valor para a posição de menor valor. Portanto, nós escrevemos os números aqui da esquerda para a direita, certo? Quando eu vou fazer a conta armada, eu também vou colocar assim. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 34. Vamos imaginar que eu tenho 34 figurinhas num álbum que eu gosto muito e eu vou somar. Vocês já sabem que eu preciso usar o sinal de mais, que é a soma. Eu vou somar com um outro número, por exemplo, o 23, que são as figurinhas que eu ganhei. No algoritmo, então, na conta armada, eu coloco os meus números, eu indico qual é a operação que eu vou fazer. E esse traço que eu coloco aqui é o meu igual, ou seja, tudo que estiver abaixo dele é o meu resultado, tá? Então, vejam bem, eu tenho aqui as dezenas e as unidades. E agora eu posso proceder essa soma, eu posso realizar essa soma de cima para baixo.
sempre começando das unidades, tá certo? Sempre começando do valor menor. Depois vocês vão entender bem por que a gente sempre tem que começar pelas unidades. Ora, bolas pipocas. 4 mais 3? 4 mais 3 eu tenho 7. E 3 mais 2 eu tenho 5. E pronto, cheguei no meu resultado. Certo? 34 figurinhas mais 23, agora eu tenho 57. Tranquilíssimo, tá? E se a gente fosse aumentando um pouquinho esse número? Agora eu quero trabalhar com alguma coisa na casa das centenas. Centenas, dezenas e unidades. Eu tenho aqui para somar, então, 156. Por exemplo, eu tinha R$156 guardados e ganhei, fiz alguns trabalhos, ganhei mais R$173, tá? Olha só, eu ganhei mais. Eu quero ver quanto eu tenho. Como é que nós faremos agora essa conta? Ok, lembram que a gente sempre começa pelas unidades, sempre pela posição de menor valor, que são as unidades. 6 mais o 3, 9. Fiquei com 9 unidades no resultado, concordam? Somei unidades, eu tenho unidades no resultado. Agora eu tenho aqui, na minha posição das dezenas, eu tenho 5 dezenas mais 7 dezenas para somar. Concordam comigo? 5 dezenas mais 7 dezenas. E vai dar quanto isso? 12. Opa! Deu 12 aqui na minha conta. Puxa, mas eu estou trabalhando na posição das dezenas, certo? Eu já sei que quando eu tenho 12 dezenas, o que significa isso? Lembram que o nosso sistema de numeração decimal, a cada 10 posições, ele faz uma troca, ele realiza uma troca? Então, a cada 10 unidades eu tenho uma dezena. A cada 10 dezenas eu tenho uma centena. Opa! Então aqui, se eu tenho 12, esse 12 aqui, ele está valendo 12 unidades, crianças? Ele não vale. Ele vale 12 dezenas. E eu já sei se ele vale 12 dezenas. A cada 10 dezenas, eu tenho uma centena. Então, o que vai acontecer? Esse número 1 aqui, ele está valendo uma centena. E onde é a posição das centenas? É aqui. Eu não posso deixar ele aqui. Então, eu vou reagrupar, eu vou rearranjar aqui o meu resultado. Dezena fica com dezena, centena fica com centena. Eu vou pegar esse número 1 e vou juntar ele aqui nas centenas, tá certo? Então, agora eu tenho uma centena, mais uma centena, mais uma centena. Eu tenho 3 centenas. E o meu resultado, então, fica com 329. 3 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. Tá certo? Entenderam? Então, pensem bem, eu vou fazer mais um exemplo aqui com vocês. Vou apagar essa conta para eu poder fazer outro exemplo. Vocês viram como é importante eu compreender bem o valor posicional do algarismo e saber a posição certinha do número das minhas dezenas, das minhas centenas, das minhas unidades? Vamos somar aqui agora 267 mais, como exemplo, né? 185, tá? Aqui o meu igual e vamos lá. A prof aqui na lousa, saudade de usar uma lousa. Vamos lá então. Lembram que sempre nós precisamos começar pelas unidades? Sempre, turminha, sempre, sempre. E agora eu acho que vocês entenderam por quê. Se eu tenho que fazer algum reagrupamento aqui, se eu começo para cá, não dá certo, simplesmente não dá certo. Confiem no algoritmo, confiem em quem fez essa regra
e ela continua porque ela vai dar certo para sempre, tá? 7 mais o 5, 7 unidades mais 5 unidades, eu vou ter o 12. De novo, vou ter o 12 de novo. Ora, quando eu tenho aqui 12 unidades, o que significa? Que eu já tenho uma dezena e 2 unidades. E lembram que aqui, na posição das unidades, eu posso ficar somente com unidades. Eu não posso ficar com dezenas aqui. Então, eu vou reagrupar isso. O meu 2 fica aqui, porque é o 2 que representa a unidade. E o meu 1 vem aqui para somar com essas dezenas que estão aqui. Então, agora eu tenho 1 mais 6, eu tenho 7. 7 mais 8, eu tenho 15. Eu tenho 15 dezenas. Opa, aconteceu de novo! Ai, ai, ai. Mas agora vocês já sabem, não é? Que quando eu tenho 15 dezenas, significa que eu tenho uma centena e mais 5 dezenas. Eu vou fazer o reagrupamento novamente. Lembrando que na posição das dezenas, só ficam dezenas e a centena que estava lá sobrando vem somar com as centenas que eu tenho aqui. Então, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Eu tenho 4 centenas e o resultado da minha conta, então, do meu cálculo, 452, tá certo? Turminha, para vocês que estão em casa, para vocês que estão aprendendo a conta armada agora, essa adição com reserva, com reagrupamento, o famoso vai um, vejam esse vídeo quantas vezes vocês precisarem. Lembrem-se que ele fica gravado lá no YouTube, dá para vocês acessarem. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, dá para assistir de novo e fazer a conta que está aí com você, tá certo? Que as suas professoras mandaram, enfim. Lembrando, começo sempre aqui pela unidade. Quando eu preciso reagrupar, eu mando o meu número para o próximo, para ficar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com dezena, centena com centena, milhares com milhares, e assim infinitamente, certo? Fiquem bem, até mais! Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Kátia, do 4º ano, e hoje eu vim aqui apresentar para vocês uma aula de língua portuguesa, História em Quadrinho. A nossa turma já está bem craque nisso, porque a gente já treinou bastante. E vocês, como é que vocês estão aí? Estão estudando bastante? Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre isso? Então, o que nós vamos aprender nessa aula de hoje? Nós vamos aprender o que é uma história em quadrinhos, as características desse gênero, os principais autores, o que é uma onomatopeia, que faz parte também, né, da história em quadrinho. E aí, no final, tem uma brincadeirinha, uma interpretação que eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá conhecer um pouquinho? Então, vocês sabem o que é uma história em quadrinho? História em quadrinho é um tipo de gênero textual. São conhecidas por serem histórias contadas em quadrinhos. A HQ é uma linguagem que articula 3 códigos distintos. O visual, que é muito importante, através dos quadrinhos. O esquemático, através das articulações entre os quadradinhos. E o verbal, que não é obrigatório. A gente pode usar ele apenas com as imagens ou com as próprias onomatopeias, tá bom? Qual que é o objetivo, então, da HQ? É divertir e informar. Ela sempre traz aí um humor por trás dessas histórias em quadrinhos. Maurício de Souza é um famoso autor de história em quadrinhos. Ele é o pai tenho certeza que vocês já sabem, da Turma da Mônica, isso mesmo. Maurício Araújo de Souza é um cartunista, empresário, escritor brasileiro e membro da Academia Paulista de Letras. Os diálogos aparecem nas histórias em quadrinhos, são registrados nos balões de fala que podem ou não fazer uso das onomatopeias. Olha aí a Turma da Mônica completa para vocês.
Quino foi um pensador, historiador gráfico e cartunista. Joaquim Salvador Lavado Tejon é argentino e criador dos quadrinhos da Mafalda. Tenho certeza que vocês também já conheceram, né, esses quadrinhos. A Mafalda é muito conhecida. Ela tem um humor meio sarcástico aí, ela é bem pensadora, né? E o nosso querido Chico Bento, quem que não conhece o Chico Bento aí das histórias? Ele é o criador dele é o Maurício de Souza também. Mas e as onomatopeias que eu tenho falado? Vocês sabem o que é uma onomatopeia? A onomatopeia nada mais é que a imitação de sons por meio de palavras. Como, por exemplo, o som dos animais, né, um cachorro latindo, o som das pessoas. Aí nós temos o exemplo de um espirro, né, o atim. Objetos, o telefone tocando ou os fenômenos da natureza. Aí a gente tem os exemplos de um trovão, né? E aí, ó, eu trouxe essa tirinha, essa história em quadrinho da Mônica, que a gente já trabalhou até lá na salinha, né? Os meus aluninhos com certeza vão lembrar dessa historinha. Você sabe o que essa palavrinha cras aí no segundo quadradinho significa? Né? Ele está fazendo cras. Ela é uma onomatopeia. E aí, lembrando que as onomatopeias são a imitação dos sons. Está vendo que ela faz parte aí do primeiro e do segundo quadrinho? No primeiro quadrinho, a Mônica faz... né? O que será que é isso? E no segundo, o cras. Elas são importantes para ajudar aí a compor essa história em quadrinhos. Olha o barulhinho do telefone. Acho que ali é o Cascão fugindo da chuva, hein? E agora eu trouxe a tirinha para vocês para ajudar aí a compor um pouquinho, né? A compreender o que é uma história em quadrinho. Agora que você já conheceu um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos e as onomatopeias, vamos praticar? Olhem bem aí, né, o primeiro quadrinho, o que o Cascão tá fazendo. No segundo, acho que deu ruim, hein? E o terceiro quadrinho. Então lá, a primeira perguntinha, o que o Cascão está fazendo? Brincando, né? Ele está brincando com o skate, está se divertindo com o skate dele. No segundo quadradinho, aconteceu alguma coisa. O quê? Parece que ele levou um tombão, né? Tava aí todo divertindo aí e aí de repente foi pro chão. No terceiro quadradinho, como que o Cascão está se sentindo? Vocês acham que ele está feliz? Vocês acham que ele está com dor? Que ele está feliz? Olha bem a expressão do rosto dele. Ele não está nada contente, né? E aí chega a ambulância. Olha lá a onomatopeia aparecendo, fazendo o barulho da ambulância. Então, nessa história em quadrinhos, a gente tem aí algumas onomatopeias, né? O som do Cascão brincando, depois o som do Cascão caindo e, por último, o som aí do Cascão sendo aí resgatado pela ambulância. E aí, gostaram? Aprenderam um pouquinho mais sobre as histórias em quadrinhos e as onomatopeias? Então, nessa aulinha rápida de hoje, o que a gente aprendeu? Muitas coisas, né? Nós aprendemos o que é uma história em quadrinho. O que é? Me ajuda aí. Elas são formadas por quadrinhos, por isso esse nome de história em quadrinhos. Aprendemos as principais características que elas são formadas nos quadrinhos, elas fazem uso das onomatopeias ou não, pode fazer uso dos balões ou não, pode fazer uso de escrito ou não, né? Tudo depende aí do que o autor quer transmitir para a gente. As suas principais funções, que é informar e divertir,
e alguns autores aí, como o Maurício de Souza e o Quino, né? E também aprendemos aí como utilizar as onomatopeias. As onomatopeias, elas podem ser usadas em diversos outros gêneros textuais, tá? Mas o mais comum é nas histórias em quadrinhos mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim, a prof tá com saudade. E hoje eu vim trazer aqui para vocês um experimento científico que nos mostra por que é importante lavar as mãos com água e sabão. Por que só a água não é suficiente para tirar a sujeira, tá? Esse é um experimento bem simples, dá para repetir depois em casa, vocês vão ver. E depois a Pro vai dar a sugestão de como fazer ele de uma forma diferente ainda. Muito bem, nós vamos fazer primeiro, depois a Pro explica. Aqui eu tenho uma vasilha com água, é legal que vocês usem uma vasilha transparente para poder enxergar o que está acontecendo. Nós vamos usar talco, qualquer talco que você tiver em casa, e detergente. Pode ser também sabonete líquido, que é o que a gente usa, né, geralmente para lavar as mãos, o sabonete em barras ou sabonete líquido. Eu só tô usando detergente porque o bico dele é mais fácil de manipular agora no vídeo para vocês, tá bom? Então é isso. Nós temos aqui a nossa água que tá paradinha. Eu vou jogar e eu gostaria que vocês observassem o que vai acontecendo conforme a gente joga o talco. Vocês acham que o talco vai descer todo na água? Porque o que a gente joga na água afunda, não é verdade? Vamos ver o que vai acontecer então com esse talco aqui, ó. O talco, vocês sabem que ele é leve, né? Ele é bem levezinho. Vocês repararam que o talco tá parado na água? Observe um pouquinho. O que tá descendo é bem pouquinho, mas ele tá aqui parado. Como eu disse para vocês, o talco hoje está representando para a gente as sujeirinhas do dia a dia. Mas ele está representando também os vírus e as bactérias. O talco é bem levinho, por isso ele está parado. Vamos lembrar que os vírus e as bactérias também são leves, tá bom? E agora, mas prof, por que ele não afundou? Porque existe algo chamado na água, é uma força chamada tensão superficial da água. Na superfície da água, a parte de cima dela, aqui, as moléculas são as partezinhas que formam a água, elas estão muito, muito juntas, formando como se fosse uma rede, como se fosse uma película, e segurando essa sujeirinha. Então, quando a gente tá com a mão suja, porque chegou da rua, porque brincou, por qualquer outra coisa, se você só lavar a mão com água, olha só o que acontece. A sujeira vai continuar grudada, tá? Na tua mão, no teu corpinho. O que precisa fazer, então, para essa sujeira descer, para essa sujeira ir embora, para essa sujeira dissolver? Observem agora, eu vou pingar algumas gotinhas só, 2 gotinhas é suficiente, 2 ou 3. E observem o que vai acontecer com esse talco, que lembrando, ele representa a sujeira. Uma gotinha. Uou! Olha só, nem precisou de mais gotinhas. Uma gotinha foi suficiente. Vocês viram, então? Que legal, né? O que aconteceu? O detergente, quando nós pingamos ele na água, ele quebrou essa tensão superficial. Ele fez essas moléculas da água, essas partinhas, se espalharem novamente e daí sim a sujeira quebrou, a sujeira desceu. Ficamos livres da sujeira. Então, turminha, isso é legal pra gente ver. Não basta lavar a mão só com água. Tem que usar sabonete, porque é o sabonete que vai soltar a sujeirinha, senão ele vai continuar grudado, tá bom? Podem repetir esse experimento em casa. Uma outra versão desse experimento vocês também peguem um pote com água, a hora que a água estiver bem paradinha já, vocês colocam orégano por cima, sabe, oréganozinho na pizza, o sequinho, não muito, um tantinho, e pinga novamente o detergente ou o sabonete líquido, enfim,
e vocês vão observar o que vai acontecer, tá? É um efeito um pouco diferente do talco que nós observamos, mas também vai acontecer essa quebra de molécula. Depois vocês me contam, vocês me relatam como que isso aconteceu. Esse relato pode ser feito num caderno, né? Para os meus alunos, pode ser naquele caderno de tarefa de casa, naquele diário que a gente sugeriu que vocês fizessem. Então, é interessante que vocês coloquem os materiais que vocês usaram, o que vocês esperavam que ia acontecer e o que vocês viram acontecendo, tá bom? E para a turminha que está assistindo, as crianças que estão assistindo e que não são meus alunos, eu quero estimular vocês a fazer o experimento, quero estimular vocês a escrever o relato disso e, de repente, levar para a tua professora depois, porque ciências é feita disso, é feita de observação, é feita de curiosidade. Um beijo a todos!